É bom estar de volta a esta casa e estar reunido com vocês para bendizer o precioso nome de Jesus e assim também pregar a sua poderosa palavra. Pastor Rafael é também uma bênção de Deus para a nossa geração, para a nossa nação, para a Igreja do Brasil para Cristo, para os pentecostais. Sua simplicidade, seu preparo e sua família tem sido um espelho para a vida de muita gente. Vocês testemunham isso. E eu me sinto feliz em servi-los, rever o pastor Leandro. Eu não memorizei o nome do pai do pastor Rafael, me perdoe, pastor. Cláudio. Obrigado, pastor Cláudio, pelo carinho e pela recepção. Queridos, os que podem, meditem comigo na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, leiamos o versículo 1 que diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 13 diz: a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 18 a seguir: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Se tiver como, eu queria só um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Essa é considerada a dinamite do Novo Testamento. É a carta onde a pessoa e a ação do Espírito Santo nos é mais apresentada. O capítulo 5, propriamente dito, é um capítulo das palavras. O capítulo 5 se assemelha ao livro de Provérbios no despertamento necessário, nos mandamentos divinos sobre os cuidados com a nossa fala, com a nossa comunicação. E Paulo eleva a capacidade que temos de nos comunicarmos a um nível que nos compromete ou nos mostra comprometidos. Eu tenho minha santidade comprometida pelas minhas palavras, meus relacionamentos comprometidos pelas minhas palavras, e pelas minhas palavras eu me torno alguém comprometido com o Espírito Santo. Como diz o Thales Roberto em uma de suas músicas, a gente é que complica tudo. Porque se simplesmente meditássemos no que as Escrituras estão dizendo e não apenas no que quer dizer, é por isso que essas cartas são consideradas pastorais, eclesiásticas, porque são para nós, é para a igreja. O ímpio vai se assustar com esse texto, o ímpio vai desprezar esse texto, por quê? Porque não é para ele. A carta é a igreja de Deus que estava em Éfeso, e para todos os santos. Isso aqui não é para ímpio, é para nós. E o texto começa dizendo: imitem Deus como filhos amados. Todo filho amado quererá imitar o pai. Filhos não amados não querem ser como seus pais. Filhos amados têm suas primeiras referências, pai e mãe. Filhos que não são amados não têm seus pais como as primeiras ou uma das suas referências. Por isso Paulo diz: imitem Deus como filhos amados, porque o filho amado sabe que imita o pai, que tem o pai como referência, que ter o pai como referência é gratidão, é resultado de um amor recebido. Se vocês foram amados, imitem aquele que amou vocês. E nós precisamos imitar Deus em muitas características, muitas e muitas. Mas aqui no capítulo 5, ele trata especificamente de: assim como Deus é santo no que fala, e você deve imitá-lo no falar, seja santo no modo que você fala. O mundo depende das palavras. Fui pregar no Canadá, agora com a minha esposa, e tivemos algumas dificuldades com cancelamentos e mudanças de voo. Raiva que eu passei por não falar inglês. Aí quando eu consegui falar algumas palavrinhas para que a mulher identificasse o meu problema, ela: Brasil, eu disse sim, Brasil. Ela: português, eu falei sim. Quando eu estava empolgado, ela disse: vamos praticar. Aí ela quis aprender português comigo. Irmão, pensa numa luta pela falta da comunicação. A comunicação precisa ser ajustada. O mundo depende disso. E diante de Deus, eu digo isso aqui: me deu uma raiva de Babel. Irmão, eu levando a minha mala e a mala da minha esposa para ela me acompanhar, para a gente procurar o portão, porque eles não nos explicavam onde era o portão certo. Eu falei: tudo por causa de Nirod, aquele miserável.
Meu corpo arrepia de raiva. Tem gente na Bíblia que você diz assim: chegar no céu, eu quero bater um papo com esse fulano, né? Nimrod não tem como. Aí a raiva aumenta. Porque estava todo mundo de boa, e de repente Nimrod diz: vamos fazer uma torre que toque o céu. E todo mundo se comunicava para fazer a torre, e Deus disse: eu vou confundir as línguas dos homens. E aí pronto, eles se espalham. E eles não ficam no local só, porque Deus queria que os homens se espalhassem. E aquilo que Nimrod destruiu, Jesus reconstruiu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas que deu raiva de Nimrod, deu. Mesmo que eu estivesse ali vivendo a ressignificação que Jesus fez da ordem de Gênesis 9: se multipliquem e se espalhem. Eu falei: olha o que esse miserável fez com a gente. Comunicação. O mundo é movido pelas palavras, porque ele foi originalmente feito pelas palavras. E disse Deus: haja, e houve. Haja separação, e houve separação. Haja luz e trevas, e houve luz e trevas. Haja expansão entre as águas, e houve água para cima, nuvem, água para baixo, mares. Que o mar produza seres viventes, e assim nasceram os grandes e pequenos peixes. Que a terra produza as plantas e os animais, e a terra obedeceu. A natureza é movida pela palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus deu ordem ao grande peixe para tragar Jonas. A palavra veio a Jonas e Jonas desobedeceu. A palavra veio para o peixe e o peixe obedeceu. Veio a palavra de Deus, deu a ordem à tempestade e obedeceu. O bichinho lá, que quando Jonas teve o escape, obedeceu. O bichinho mordeu a boboreira e secou. A natureza reconhece a palavra de Deus. Os discípulos tiveram dificuldade para se submeterem à palavra de Jesus. Tu já tentou montar num jumentinho que ninguém nunca montou? Faz o teste, machão. Jesus disse: na entrada de Jerusalém tem um jumentinho preso, solta ele, traz para mim. Aí os discípulos: como assim a gente vai chegar e pegar um jumento? Aí Jesus disse assim: fala assim, ó, o Senhor precisa dele. Aí foram lá e disseram: a gente está soltando o seu jumentinho aqui. Aí o dono: por quê? O Senhor precisa dele. O cara sentiu o impacto da palavra e liberou o jumentinho. Ai, se vocês dão conta, Jesus simplesmente montou no jumentinho e nada aconteceu. Por quê? O jumento reconhece quem estava ali. Lembra? Mar, aquieta-te. Vento, vaza. E a natureza sempre obedeceu. Hebreus 1 diz que todas as coisas foram criadas e são sustentadas pela palavra de Jesus. E o texto diz: imitem Deus. Aí eu faço uma pergunta: Deus fala? Não me estressa, irmão. Eu falei que eu estou fazendo uma pergunta. Deus fala? Quando Ele fala, há salvação, impacto, transformação, sim ou não? E por que a gente está dizendo que não precisa falar para ganhar almas? Ainda vou filosofar. Pregue, se necessário, use palavras. Uau! A frase é legal, mas não é totalmente bíblica. Você não prega se você não fala. Somos testemunhas, temos que falar. Quando Adão calou, a serpente falou e Eva foi atrás. Se Adão não fala, a serpente fala. Mateus 4, o diabo falava, Jesus, tome. O diabo falava, Jesus, tome. O diabo falava, Jesus, tome. Na última tentação, Jesus disse: dito está. Bora lá? Diga: está escrito. E o capeta continuou: está escrito. E o capeta continuou: está escrito. E o capeta continuou. Na última, Jesus disse: dito está. Jesus tirou do texto, colocou na boca. E a Bíblia diz: o diabo se retirou. Você conhece a Bíblia? Tua palavra
esconde. Aí dá põe a mãozinha que está escondida aqui. Você tem a Bíblia aqui, você tem a Bíblia aqui. Mas que treco é esse que essa Bíblia não vem para aqui? O Salmo 105 diz que onde os patriarcas chegavam, Deus ia na frente falando: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Como é que tu sabe que o cara é profeta? Porque os patriarcas eram profetas. Abraão, Isaac, Jacó, José falavam. Os apóstolos falaram e morreram por falar. E você não precisa falar, é só se comportar bonitinho. Não, irmão, isso é frescura. Isso é nutelice. A igreja foi chamada para falar. Imitem Deus como filhos amados. E se nós não treinarmos o falar santo, o falar poderoso, o falar que impacta, se não falarmos a palavra que liberta, o mundo bradará. O mundo falará. Eu estava agora, como eu já disse, no Canadá, e o casal de pastores estressou. Eu falei: vocês moram no Canadá e estão estressados? Ah, pastor, é que eu estou com a luta. E quem expressa mais assim, né, é a mulher do pastor. Eu estou com a luta, meu Deus, como é que pode? Eu falei: o quê? Que pode? Ela fazendo uma sopa assim para nós. E ela falou assim: abriu-se 100 vagas para que líderes falassem nas escolas canadenses. Eu falei: que benção, a igreja está dentro. Ela: não. 80 são satanistas e 20 são crentes. E esses crentes da minha igreja, cadê as outras igrejas, pastor? Eu também queria saber. Aí eu falei: mas espera aí, para ter autoridade para falar na escola religiosamente? Ela é religiosamente, porque o satanismo é também uma religião. Eu falei: tá, mas tem que fazer o curso de capelania. Falei: é o quê? Eles fizeram o curso de capelania para ter acesso às escolas. E os nossos crentes? Sou 22, sou Bolsonaro, estou com Nicolas, estou com Pablo Massal. Porque eles falam e você nada fala. Você gosta de quem fala, mas quando chega no seu Instagram você está assim, ó. Satanistas pararam o seu tempo para se formar em capelania. Para quê? Para durante 3, 4 meses ter acesso aos estudantes das escolas canadenses e dizer que o diabo é bom, dizer que o diabo é legal, que o diabo não é isso que a igreja diz. E 20 crentes contra 80. Meu Deus! 80 são capacitados a falar do Satanás. Só 20 quiseram se capacitar para falar de Jesus. Tu nem percebe, tu está andando na praça, irmã, menina, tu está andando na praça e sem querer você está treinando dancinha do tique. Nem para cair um raio e tu ficar top. Nós precisamos de vocês nos portais da sociedade. Precisamos de vocês na política. Precisamos de vocês no Senado. Precisamos de vocês nos portais. Tinha tanta gente diante de Faraó, e ele disse: traz mais um. Aí chegou o Zé. Aí quando o Zé começou a falar, ele abriu a boca, ele balançou a língua. Faraó disse: onde acharíamos um homem como esse que tem o Espírito de Deus? Onde acharíamos alguém que fala como ele? Cara, você cresceu na igreja. Menina, você cresceu na igreja. E na igreja, irmão, a gente fala.
Fala dos outros, fala de Jesus, fala dos hinos, fala do baterista, fala do sonoplasta, fala do pregador, fala da mulher do pastor, fala de... Meu Deus, igreja ensina a gente a falar. Então, já que você tem o dom da fala, bora treinar a comunicação para impactar essa geração. Fale. É por isso que eu já dei o recado. Se falar de lá para cá, vai ouvir daqui para lá. Sede imitadores de Deus como filhos amados, porque se Deus fala, você também tem que falar. E onde Deus falou? Nas trevas. E onde Deus falou? Quando não tinha nada, sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Você tem que comunicar para gerar forma. Vazia, você tem que falar para preencher. Haja luz, você tem que falar em meio às trevas. Só que, olha o que o diabo faz. Ele deturpa a nossa comunicação. Versículo 3. A prostituição, a impureza, a avareza. O que tem, apóstolo Paulo? Nem se nomeie entre vós. Nomear é dar origem. Quando eu nasci, minha mãe me nomeou. Essa igreja foi nomeada em seu nascimento. É o surgimento do assunto que Paulo está dizendo. Evite você ser a fonte do assunto prostituto. Não é que ele está dizendo que você não pode falar sobre a prostituição. Ele está dizendo não inicie uma conversa prostituta. 3. Toda impureza, não inicie as palavras impuras, não seja você a fonte. A boca fala do que o coração está cheio. Ou avareza, nem se nomeie entre vós. Ou seja, não seja você o nomeador, o iniciante de conversas avarentas. Tá vendo aquela mina ali? Peguei. Tá vendo aquele boy? Peguei. Piriguete. E ele é o pirigueto. O que é toda sorte de impureza? Sujeira. Tudo aquilo que é contrário à luz de Deus. Tudo aquilo que suja o caráter e mancha o nome de Jesus. Não inicie tais conversas. É o que está dizendo no versículo 3. Ou avareza. Quanto que é? Quanto que é? Quanto que eu vou ganhar? Se eu ficar no congresso 2 dias, eu vou parar de trabalhar na net 2 dias. Tudo que ele fala, o que ela fala, é grana, é dinheiro. Se tu dá um Google aí, eu acho que você está sem internet, eu também. Se tu der um Google aí, Eliseu Rodrigues, aí você rola para baixo, está escrito assim, quanto é o cachê? Poxa, podia estar escrito assim, esposa, filhos, quantos anos começou a pregar. Aí eu cliquei em quanto é o cachê. Falei, o Google sabe. 20 mil, 100 mil, tu me deve 20 a 100 mil, meu cachê. E cadê o pastor Rafael? Faz o Pix. De onde esses satanás tiraram isso? Nem evento de prefeitura. Eu falei para os cantores, antes de sofrer ali embaixo, falei, eu estou com raiva de vocês. Por quê, pastor? Vocês ganham 100 mil, os caras me dão 5. E eu assino 3. Corta isso aí, isso é polêmica. A Luana já ia desligar o Wi-Fi. Pessoas avarentas
ela precisa ganhar em tudo. Ela não vê oferta como semente. A pessoa avarenta, quando o pastor começa a falar de oferta, só falta fazer isso aqui, ó. Ela entra no capeta. Se você fala assim, ó, sai, a pessoa sai, o demônio fica, irmão. Por quê? Porque o culto está uma bênção. Começou a falar de dinheiro. E o texto está dizendo que a avareza é idolatria, está no versículo 5. Gente que as palavras dele, as palavras dela é custo-benefício. Eu tenho que ganhar, eu vou ganhar, é dinheiro. O avarento é o poço sem fundo. Quero. O avarento, ele sempre se compara com o outro materialmente falando, e nunca consigo mesmo. E ele está falando das palavras prostitutas, palavras impuras, palavras avarentas. Você não pode nomear nem torpezas, podridões, palavras podres que fedem, palavras têm cheiro. Porque os nossos hinos falando sobem a Deus como cheiro suave, e nossas palavras sujas são para Deus podres. Parvoíce são palavras de bêbado, palavras que ninguém vai credibilizar. Se você sabe que ninguém vai dar crédito, se você já falou e ninguém deu moral, se você já falou e ficou com cara de boba, de bobo, viu que não edificou, para de falar. Nós somos imitadores de Deus. Falaria Deus tais palavras? Faria Jesus chocarrice? Cometeria Jesus torpezas? Ele diz no versículo 3: isso não convém aos santos, não é conveniente, porque você é santo. Você não vai mudar as palavras para ser santo. Você tem que mudar as palavras, porque você já é separado, você já é diferente. Aí no versículo 4 ele diz: não fale torpeza, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém. Mas antes, esse antes do versículo 4 é ao contrário. Ações de graça. Vão te chamar de chato, vão te chamar de chata, de quadrado. Não sei mais quais são os nomes desprezíveis que a nossa geração inventa. Deixa eu chamar. Ao contrário de tais palavras, ações de graça, ou seja, se comporte de tal modo que Deus seja agradecido. Mude naquele grupinho, mude o sentido das coisas. Sabe as figurinhas que você envia? Figurinhas comunicam. Nós comunicamos por memes, nós comunicamos por figurinhas, nós comunicamos por áudios. São meios de comunicação. Você é santo, você é santa. A impureza aqui inclui os gestos obscenos. Nós não fazemos, mas às vezes as enviamos através de figurinhas. E ele diz no 5: vocês sabem que nenhum fornicador, que é o prostituto, nenhum impuro, que é pensamentos impuros, palavras impuras, amizades impuras, nenhum avarento, que é idólatra, diga que é. Diga prostituto, diga impuro, agora diga avarento. Presta bem atenção. O versículo 5 está falando sobre ser.
prostituto, ser avarento, ser impuro, ser idólatra, sim ou não? Mas no versículo 13 ele não falou sobre o ser, ele falou sobre... Bora lá? Ele falou, no versículo 3 ele fala sobre... E no versículo 5 ele fala sobre... Sabe o que ele está dizendo? O que você fala no 3, você vai ser no 5. Se você inicia palavras de prostituições, ou você vai cair na prostituição ou já caiu. Se suas palavras são avarentas, ou você vai cair na cilada do materialismo ou já é materialista. Se você tem pensamentos e palavras impuras, ou você já está na imoralidade, ou você vai derrubar alguém, ou você vai cair na imoralidade. Ou seja, você se torna ou você é o que você diz. A Bíblia não separa a vida das palavras. Se você, a esposa, as mulheres falam muito da boca para fora. Perguntaram para um homem assim: quanto tempo você tem de casado? Ele: 40. Aí o cara: e o segredo? Ele: se fingindo de surdo. Então o marido sabe quando a mulher está falando pela angústia, pela tristeza, pela dor. Mas se a irmã não se arrepende, se a irmã não pede perdão, não adianta o marido se fingir de surdo. Você é o que você disse. Não, pastor, eu falei umas bobagens aí, mas foi da boca para fora. Sério? Porque Jesus disse assim: a boca fala. Quem disse? Diga Jesus. Do que você encher aqui, a boca vai falar. Pode ser momentâneo, mas está dentro de você. A não ser que tu diga assim, ó: o capeta pegou eu. Sim, porque o diabo falou assim para Jesus: Pedro falou assim para Jesus: jamais irás à cruz. Aí Jesus disse: para trás de mim, capeta. Senhor, não é o Satanás não, é o Pedrão. Aí Jesus disse: você não cogita nas coisas de Deus, só cogita nas coisas dos homens. Irmão, Jesus colocou humanismo e satanismo no mesmo nível. Foi tu ou foi o Satanás? Davi chegou e disse: eu quero saber a quantidade do meu exército. Aí Crônicas diz assim: e foi o diabo que tomou a boca de Davi. Eu estou falando de Pedro, o fundador da igreja em Atos 2, que abriu a porta do reino. Eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Judas? Judas vem do nome Judá, louvor. Judas era o secretário de Jesus, confiança. Judas em Lucas 10 pregou e fez milagres. João 13 diz: e o diabo entrou em Judas, e ele se retirou da mesa e vendeu Jesus por 30 moedas, mas o perfume vale 300. Aqui para nós, foi tu ou foi o Satanás? Se você reconhece que não foi o diabo que tomou sua boca e que foi... Não, pastor, está falando o diabo pegar a crente. O quê? Eu disse que a carta aos Efésios é para ímpio ou é para a igreja? Capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ímpio não precisa dar lugar para o capeta tomar ele.
ele já é do diabo. Agora você, ele está toda hora procurando uma brecha. Não, pastor, depois que você falou isso aí, então não foi eu não, viu? Eu acho que foi o diabo. Sério? Então tá bom. Se fosse você, você precisaria de perdão. Já que não foi você, tu precisa de libertação. E Jesus tem os dois para te dar. E nunca mais o diabo falará na sua boca. Não deis lugar ao diabo. Ele diz isso no 27, capítulo 4, ao 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque a sua palavra pode ser ponte de contato, pode ser espaço para que o diabo se comunique através de suas palavras. É como se você dissesse e o capeta falasse: oi, eu ia falar isso, ó. Nós dois tá, ó. Alguém aqui já pensou sobre isso, irmão? Eu estou pensando agora, já estou com medo. Sai! Quem pode fazer assim? Fala, sai! Aqui não! Até ele fez. Gostei. Então você se torna o que você fala no 3. Não sabeis que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. O que é o prostituto? Prostituição, repita isso. Sabe o que significa a palavra prostituição? Anota ou memoriza. Sem lei, sem luz, sem bênção. A fornicação é sem lei, sem luz, sem bênção. É ato ilegal, é obra das trevas e não tem a bênção dos pais e nem a bênção de Deus. Ilegal, você não é amparada nem amparado pela lei. Não é um relacionamento sério e certo. Sem luz, você teme que seja descoberta ou que seja descoberto. É obra das trevas. Tudo aquilo que eu faço em segredo e que me envergonharia se os outros soubessem, que envergonharia minha família, que envergonharia meu ministério, é treva, é pecado. Sem bênção, mamãe não abençoaria, papai não abençoaria, meu líder não abençoaria, meu pastor não abençoaria. Fornicação, prostituição, sem lei, sem bênção, sem luz. Avareza. Nenhum avarento tem herança no reino de Cristo. A herança do avarento é na terra. O avarento fala igual o filho pródigo falou: pai, me dá parte da minha herança. Responde por favor, filho recebe herança quando o pai? Bora gente, filho recebe herança quando o pai? Se ele pede herança do pai, ele está querendo que o pai? Ele prefere a herança do que a vida do pai. Todo avarento coloca coisas acima das próprias vidas. O avarento usa as pessoas, ama dinheiro. O avarento é como Geazi. Ele mente em nome de Eliseu para receber as riquezas da cura de Naamã. Mas ele recebeu as riquezas de Naamã e a lepra. O avarento é como Judas. A mulher está entregando um perfume caro. Esse perfume é caro, é 300 denários. Mas Jesus só vale 30. Sua Netflix, tu paga todo mês. Sua Premiere, Max, sei lá o que é que tu paga todo mês. Mas você não lembra de um missionário por mês. Você lembra do missionário quando na ceia, pelo menos na Assembleia de Deus é assim. Na ceia, irmãos, vamos, a oferta da ceia é o culto que a gente oferta aos missionários. Amém, amém, oh glória. Um domingo, se for na ceia, e dá R$1, porque é para o missionário.
Ele faz a conta. Como ele é avarento, ele faz a conta. 300 pessoas, R$1 cada um, dá R$300, tá bom. Suas coisas valem 300, mas Jesus vale 30. Ainda canta que está apaixonado por Jesus. O avarento é como Ananias e Safira, mente. Vendeu por 100, mas dá 50 como se tivesse dado 100. E toda verdade pela metade é uma mentira completa. Mente para o pastor Pedro na hora da oferta. E quem matou? Consolador. Na hora da oferta o Espírito Santo os mata. Avareza. Faz questão de ficar pegando e olhando o extrato bancário. O tênis está furado no dedão. Os dentes dos pais estão podres. Ou ela ou ele está com o dente podre. Não, estou com dinheiro na conta. Nem pro Lula. Brincadeira. É porque teve o Collor aí que pegou dinheiro da conta do povo, irmão. Sepulta esse espírito, Jesus. Esses não têm herança no reino de Cristo, que é a igreja local. E não tem herança no reino de Deus. O reino escatológico que há de se manifestar já não faz parte hoje da igreja e não fará parte do reino escatológico. Agora, ainda no sentido das palavras, ele diz no versículo 6 que ninguém te engane com palavras vãs. Sabe o que ele está dizendo? Não dê moral para os pregadores que não pregam sobre isso para vocês. Não dê moral para esses pregadores que ficam massageando o seu ego. Não dê moral para quem te engana com palavras vãs, sem peso, sem glória. Não se deixe ser enganado por quem não te corrige. Porque ele diz assim, versículo 6: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você vive com essas palavras e essas atitudes, você já não é mais filho de Deus. Você se torna filho da desobediência. Por quê? Porque você só se torna desobediente quando você conhece a ordem e não obedece. A ordem é: não fale tais palavras. Acaba o culto, você continua falando. Aí você deixa de ser filho de Deus e se torna filho da desobediência. E aí, meu irmão, a ira de Deus vem sobre você. Você deixa de ser o filho do amor, do carinho, do aconchego, e se torna o filho da ira. É quando vem a disciplina de Deus para a sua vida, até tu se submeter ao amor do Pai. Então você escolhe: ou você é filho amado, ou você é filho da desobediência. Se você é filho da desobediência, a ira de Deus sobre você só vai te revelar como tal, porque você já é filho da desobediência. Mas se você é o filho amado do você teme que a mesma ira que venha sobre os filhos da desobediência recaia sobre você. A ira de Deus vem sobre os que desobedecem. Não sejais companheiros de quem? De quem fala parvoíce, torpeza, chocarrice. Ou você para com essas palavras, ou a nossa amizade acaba. Não dá mais para dialogar com você. Por quê? Porque sou crente, sou santo, sou diferente. Eu não posso ser teu companheiro. Eu não posso andar com você. Eu não posso concordar com você. Galera, partiu, saindo do grupo. Valeu. Aí alguém vai no PV, o ADM. Por que, mano? O que aconteceu, maninha? Vocês só falam bobagens. Vocês não me edificam em nada. E Efésios capítulo 5, versículo de número 7 diz que eu não posso ter comunhão com vocês. Tem coragem? Então tá bom, 3 glórias, é isso assim mesmo. Mas por que eu não posso ser companheiro deles, pastor? Se é eles que falam, problema deles. Versículo 8: porque antes você era treva, mas agora você é luz no Senhor. Essa é a primeira atitude. Se você tem relacionamentos de palavras impuras, se afasta. Versículo 10:
aprovando o que é agradável a Deus. O que é aprovar? Curtir, coraçãozinho, like. Você está aprovando. O que você aprova? Que tipo de mensagem passada nas redes sociais você aprova? Pode ser parente. Você não vai curtir foto de mulher pelada. Pode ser parente. Você não vai curtir a foto de cervejas na mesa. Eu gosto do Neymar. Agora eu vou curtir 3 filhos com cada mulher. Mas quando ele faz um gol, aí eu curto. Eu só posso aprovar aquilo que não suja o caráter de Jesus. Aprovando o que é agradável. Eu dou like quando eu vejo lá o vídeo do Neymar cuidando dos meninos lá em Santos, necessitados. Eu dou like. Eu aprovo o que agrada a Deus. Assim é você, assim deveríamos ser. Quem está entendendo essa palavra? Então, que tipo de mensagem que aquela postagem está comunicando? Se não desagrada o meu Deus, eu vou curtir. Se não quebra o princípio bíblico, eu posso curtir, dar o meu like, aprovar. Versículo 11. Os Nutella não aguentam o versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não julgueis, não julgue. O que eu mais leio no meu Instagram: quem é você para julgar? E na vez passada eu falei sobre esse julgar. Mas vem aqui para mim. O texto de Efésios 5 está dizendo que eu não posso julgar. Ele está me mandando condenar. Condenai-as! Condenai-as! O que é julgar? Está errado. O que é julgar? É heresia. O que é julgar? Antibíblico. O que é julgar? Na história da igreja isso não passou. O que é condenar? Vai para o inferno. Isso atrai a ira de Deus. Está em pecado. Condenai-as. Não tem como ficar em cima do muro, irmão. Se você não fala tais palavras, você se afasta de quem fala. Se você não fala tais palavras, você reprova quem fala. Se você não fala tais palavras, você condena tais palavras. Condenai as obras infrutuosas das trevas, pois o que eles fazem, até dizê-lo, é sujo. Se isolar algumas partes dessa pregação aqui, eu apanho na internet. Por quê? Porque até dizer o que o mundo faz é sujo, é comprometedor. Está preparado para dar glória a Deus? 17. Não sejais insensatos, não seja tolo. Depende da sua região. Não seja bocó, não seja tonto, não seja bestalhado, não seja idiota. Não sejais insensatos. Entendam qual é a vontade de Deus. Obrigado, pastor Paulo. Aí Paulo diz: calma, não se embriaguem com vinho. Ele já toca no assunto da badalação, da imoralidade grega. Não se embriaguem com vinho, pois nessa embriaguez, há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Pastor Leandro, pastor Rafael, igreja do Senhor, isso para mim é impactante. Quem está preparado para dar um glória lindo?
Então tá bom. No versículo 5, eu me torno o que eu falei no 3. Eu vou repetir para você bradar como eu estou bradando. No versículo 5, eu me torno o que falo no 3. Bora lá? 1, 2, 3. No versículo 5. Ficou meio desengonçado. 1, 2, 3. No versículo 5, eu me torno. Então, a resposta é sim, tá? Não me estressa não. Nossas palavras nos sujam, sim ou não? Nossas palavras podem nos tornar ímpios, sim ou não? Nossas palavras podem sujar nosso caráter, sim ou não? Mas Deus é tão perfeito que o versículo 18 não tem ponto depois da palavra Espírito. Enchei-vos do Espírito, vírgula, como Paulo, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Aleluia! Se o diabo usa as palavras para me sujar, Jesus também usa palavras santas para me santificar. Jesus usa palavras de adoração para me encher. Aleluia. Então talvez você está dizendo: para eu ser cheio do Espírito, vou passar 40 dias no monte, vou ficar 40 dias sem comer nada e sem beber nada. Talvez o que Jesus está dizendo é só mudar suas palavras que eu te encho. O que o Espírito Santo está dizendo é: canta mais. Lembra quando você disse assim: eu vou orar, mas faltam as palavras? Abre os salmos. Abre os salmos e começa no 1 mesmo, irmão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Vai meditando, vai falando os salmos, irmão. Vai falando entre vós. Fale em seus relacionamentos a palavra de Deus. Assim como as palavras sujas vão te sujar ou vão mostrar que você é sujo, as palavras santas vão te limpar ou vai revelar que você é santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós no culto, falando com salmos, ou seja, palavras teológicas, palavras que o Antigo Testamento confirma, palavras que o Antigo Testamento dá base. Falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Os hinos podem ser as canções congregacionais, com acompanhamento musical, mas aquele hino congregacional, cântico espiritual, é você e Deus. No seu quarto cantando em línguas, a igreja adorando e você canta em línguas. O cântico espiritual é aquilo que nasce do Espírito em você. Não vem da carne, não vem dos homens, vem de sua comunhão com Deus lá dentro. Está varrendo o quarto e diz: limpa meu coração, Jesus. Faz uma música lá, pode ser feia, mas é espiritual. Está lavando o carro, lava minha boca, Jesus. Lava as minhas amizades. Cantando e salmodiando de todo o coração. Se as palavras sujas vêm de um coração sujo, as palavras limpas vêm de um coração que foi lavado pela presença do Espírito Santo. E o versículo 20 dá outra solução para a gente parar de falar palavras que não edificam ninguém. Dando sempre graças por tudo. Se você entender que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas,
você vai murmurar menos, vai xingar menos, vai amaldiçoar quem se foi, menos ou nada. Por quê, pastor? Porque Ele é soberano. Se Ele permitiu, Ele sabe o que Ele está fazendo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Tudo que é consistente, tudo aquilo que se conecta à paternidade divina. Isso aqui não é masoquismo, é tudo aquilo que se conecta à paternidade divina. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus tem dois significados: agradecendo pelo que Jesus agradeceria, e tendo em nome de Jesus a capacidade de agradecer, mesmo em momentos difíceis. E a última solução para que nossas palavras sejam santificadas é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você vai parar de murmurar menos, parar de se comparar e reclamar, quando você entender que aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Ou seja, quem aqui toca teclado? Mas esse é o momento de quem tocar? Deus? Esse é o momento de quem tocar. Olha a minha mão. Fala a Ele. Esse é o momento de quem tocar. Então por que vocês que tocam teclado não estão aqui? Porque vocês estão se submetendo a Ele. Quem aqui prega? Quem prega? Quem prega? Porque vocês não estão aqui pregando. Porque vocês estão se submetendo a mim. Por que a gente tem dificuldade de se submeter? Cadê o sonoplasta? Ó, chega, ficou em pé. Quem aqui tem alguma noção de som, áudio, volume, agudo, médio, grave? Quem tem noção? Por que vocês não estão lá? Se submetendo à missão dele. Irmão, pode ser o porteiro. Ele está debaixo de uma missão. Se ele está debaixo de uma missão, eu me submeto à missão dele. Submissão está debaixo da missão. Então, nós estamos nos submetendo ao som que ele gera, ao fundo musical que ele faz, à pregação que eu elaborei. Se nós nos submetêssemos uns aos outros no temor do Senhor, ou seja, eu me submeto ao seu chamado porque eu temo a Deus. Eu parei de ter raiva dos calvinistas. Quando eu descobri que eles são os melhores teólogos. Não tem discussão. Herdamos da reforma protestante, dos reformados, muita coisa. Profundeza teológica densa, a gente tem que reconhecer, irmão. E sabe quando muitos deles pararam de ter raiva de nós? Quando eles entenderam, eles não oram como a gente, eles não evangelizam como a gente. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes diz: juntar a ortodoxia deles com o nosso fervor, fica top. Eu debati com um sensacionista, fui lá defender os dons, a contemporaneidade dos dons, mas eu saí de lá amando ele. Eu gostei dele, é bonitinho. Por quê? Ele faz um trabalho lindo evangelizando crianças.
Então, ao invés, pastor Rafael, de eu ficar batendo no cessacionismo dele, eu foquei na habilidade que ele tem de ganhar crianças para Jesus. Então eu não vou me submeter ao cessacionismo dele. Eu vou me submeter à habilidade dada por Deus a ele para evangelizar crianças. Ele não precisa se submeter às minhas línguas estranhas, mas ele tem que se submeter ao nosso fervor, ao nosso amor por almas. Aí ele criticou, antes da gente debater lá, ele criticou a Assembleia de Deus. Aí eu não aguentei não, irmão. Aí eu fui lá e falei, um cara com uma igreja de 15 crentes quer criticar o pentecostalismo. Aí eu falei para ele, sua igreja com 30 se sente uma catedral. Bati de quina, irmão. Aí ele botou o kkk e falou, se tamanho de igreja fosse veracidade, a igreja católica era verdadeira. Eu falei, rapaz, essa bateu. Aí marcaram um debate entre nós dois lá na Musical FM, com o pastor César. Falei, eu vou. Eu fui com sangue no olho, irmão. Mas o texto diz, se você se submeter ao que Deus deu ao outro, você vai xingar menos, vai amaldiçoar nada. Eu posso pregar pior que tu, mas o convidado fui eu. Cala a boca, senta, dá glória. Amém? Submetei-vos uns aos outros. Maridão, não adianta. A qualidade do lar é com a mulher. Maninha, não adianta. A autoridade no lar é ele. A não ser que tu faz parte do FFF, feminista feia e fedorenta. Submetei-vos uns aos outros. Se submeta à missão de seu líder. Ela foi estabelecido como líder. Sua função é respeitar. Se submeta ao seu pastor no que concerne a palavra de Deus. Se o que ele está falando você pode abrir aqui e encontrar, se submeta. Hebreus 13 diz, para respeitarmos e nos lembrarmos e imitarmos a fé dos nossos líderes. 1 Tessalonicenses 5:12 me manda amar, respeitar, honrar os que presidem sobre mim e trabalham comigo. Se submeta à função do outro, à missão do outro, e você vai murmurar menos. Fique em pé. Obrigado, Jesus, pela sua igreja. Obrigado pela sua palavra. Toca nos nossos lábios como o Senhor fez com Isaías. Coloca a palavra em nós como o Senhor fez com Jeremias e Ezequiel. Santifica o nosso coração, que nossas palavras também serão santificadas. Muda, Jesus, o que é preciso ser mudado na nossa comunicação. Perdoa esse casal. Perdoa esses irmãos. Perdoa-me. Perdoa-nos. Derrama o peso do temor sobre nós, para que nossas palavras sejam santificadas e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Teríamos aqui alguém que se afastou do Evangelho, sujou seu coração e suas palavras
se tornaram contaminadas. Não sei se por mágoa, se por tristeza, mas você reconhece que suas palavras se sujaram. E Jesus hoje quer limpar seu coração, quer limpar seus lábios e quer limpar sua comunhão com Ele. Se tiver alguém que se afastou e quer voltar para papai, a gente quer orar por você. Se tiver alguém que nunca serviu a Jesus, mas está com uma vontade de ser crente, está com uma vontade de ter os lábios e o coração purificados pela graça de Jesus, a gente também quer orar por você. Talvez tenha alguém que se esforçou para estar aqui com vocês, e eu queria muito que essa pessoa se entregasse para Jesus agora, e a igreja também gostaria muito que você que se afastou voltasse. Vem cá, filho. Aleluia. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Um servo de Deus, fique ao lado dele aqui. Um servo de Deus, fique ao lado dele. Onde está a segunda pessoa para Jesus?